Olá, pessoal. Bom dia. No Masterclass de hoje, nós vamos falar sobre 6 práticas recomendadas de autoatendimento de senhas que vão ajudar a potencializar a segurança de TI dentro da sua organização. Eu sou a Rafaela, eu faço parte da equipe de marketing aqui da Manage Engine. E eu sou o Leonardo, pessoal, faço parte aqui da parte técnica de consultoria da Manage Engine, e agora a gente vai iniciar a apresentação. Esses são alguns tópicos que nós vamos cobrir hoje no Masterclass, passando pela parte conceitual, mas também mostrando como tudo isso pode ser colocado em prática na nossa ferramenta de autoatendimento de senhas, que é o AD Self Service Plus. Mas antes, da gente iniciar com a parte conceitual, eu queria fazer uma provocação, na verdade, uma pergunta. Por que você acha que é importante seguir as práticas que a gente vai compartilhar aqui hoje? E aí eu faço uma outra pergunta. Quantos tickets de reset de senha são criados na empresa em que você trabalha? Porque eu tenho certeza de que são muitos, principalmente quando alguém sai de férias por muitos dias, né? É bem comum que o funcionário, quando tira mais de 15 dias de férias, ele esqueça a sua senha. E se ele lembra, pode ter certeza de que essa senha estava anotada em algum lugar que definitivamente não deveria, né? Trazendo vulnerabilidade para a empresa e o risco de vazamento de dados importantes. Então, aqui a gente tem alguns números que trazem a importância da gente olhar para essa questão, porque são dados relacionados a senhas fracas e também a inexistência de uma política de senhas, uma política senhas, né, deixando as organizações vulneráveis a ataques, a perdas financeiras e, claro, perda de reputação também. Nenhuma organização quer isso. Então, esse é o motivo pelo qual a gente trouxe esse tema no Masterclass de hoje. E é aí também, que entra o conceito de Zero Trust. Nunca confie, sempre verifique, que é uma estratégia de cibersegurança que tem sido adotada por grandes organizações, de médio e grande porte, para aumentar, para fomentar a segurança dos dados e também dos dispositivos. Então, é uma estratégia que tem sido bastante usada pelas organizações aí. E aqui a gente destacou também alguns motivos, para implementar essa estratégia na sua organização. Então, deixa eu só passar o slide aqui. Esses são alguns dos motivos. Então, a falta de conscientização, a resistência à mudança, Então, em muitas empresas, as pessoas elas têm uma resistência muito grande à mudança, a tudo que é novo. Então, protocolos de segurança, ferramentas e também a sobrecarga de informações, porque a gente não pode confiar que todo mundo vai lembrar de todas as senhas importantes o tempo inteiro. Então, ter uma política de senhas e aliada, com o Zero Trust é muito importante. E aí, o Léo vai falar um pouquinho mais sobre a política de senhas. Isso, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre por que criar uma política de senhas e investir no autoatendimento, né? Uma breve pesquisa no Google, a gente consegue perceber aí que o elo mais fraco nessa questão de segurança são as pessoas, né? Então, nesse slide, a gente consegue ter uma breve noção aí de que os usuários ainda continuam colocando senhas fracas, como 1, 2, 3, 4, 5, I love you, ou até mesmo Covid-19, que são fáceis aí, são senhas fáceis de serem hackeadas e adivinhadas até por pessoas comuns, né? Então, a gente não pode só culpar os usuários por manterem esse tipo de senha fraca em ambientes organizacionais, né? Eu acredito que a culpabilização ainda é compartilhada, né? Tanto da parte das organizações como da parte das pessoas também, né? Em manter ali, em não investir em sistemas que de fato protejam e blindem aí a segurança da informação das organizações, e precisamos aí empoderar os usuários e educá-los para que eles tenham mais ciência sobre que é realmente muito importante a gente manter a segurança da informação nessa parte de senhas, né?
E aí a gente precisa preencher algumas lacunas e gaps e cumprir com as boas práticas para evitar esse tipo de problema, né? Então, vocês concordam aqui que essas senhas são muito fáceis de serem identificadas por hackers? Agora aqui, partindo para o próximo usuário, por que procuraram por uma ferramenta de segurança na informação, né? Agora vamos entender por que devemos olhar com outros olhos sobre essas ferramentas que estão aí no mercado, que ajudam a auxiliar nessa parte de gerenciamento de senhas, né? Hoje em dia, esse conceito de SSPR, que é basicamente Self-Service Password Reset, ele está muito difundido. E a ferramenta precisa trazer esses pontos citados aqui neste quadrante para a gente ter uma compreensão global se de fato essas premissas estão de acordo com os conceitos mencionados, né? Então nós vamos falar delas agora. Precisamos, por exemplo, garantir gatilhos de notificações para forçar que os usuários criem senhas fortes e não utilizem palavras ou frases comuns que possam ser óbvias. E com o agente do AD Self-Service Plus é possível definir esse tipo de política. Precisamos também trabalhar com mecanismos de autenticação multifatorial que ajuda a melhorar a segurança, pois você precisa provar para o sistema que você é você mesmo, né, através de uma autenticação secundária por um dispositivo atrelado ao seu usuário. Por sua vez, pode também estar vinculado a um sistema de biometria ou Face ID do seu próprio celular, né, aumentando mais uma camada extra de segurança. E trazendo uma interface amigável que permita que os usuários mude ou desbloqueiem a sua própria senha também é uma das premissas mencionadas neste quadrante, né? Então, com isso, a gente consegue diminuir o workload dos técnicos de helpdesk da sua organização, fazendo com que os usuários gerenciem as suas próprias senhas de forma automatizada. Então, a The Self-Service Plus ele mescla esses pontos mencionados e também faz integrações com funcionalidades de forma mais clara, né? E utilizando uma ferramenta que tem um dashboard fácil de utilizar, traz maior transparência na hora de você administrar e definir políticas de senhas fortes de forma granular, evitando aí com que os usuários fiquem ligando a todo momento para os técnicos e abrindo chamados e onerando o tempo deles, né? Que hoje em dia tempo é uma coisa muito importante para a gente se atentar, né? Tempo, na realidade, é dinheiro. Então, como o AD Self-Service Plus pode nos ajudar nesse quesito, né? Então, eu trouxe aqui 4 requisitos, né? Que são as premissas básicas aí de uma ferramenta de autoatendimento. E ela deve trabalhar aí nesses 4 pontos, né? Sempre indicando essas 4 situações. Então, com a AD Self-Service Plus, você pode implantar o conceito de SSPR, né? Que é de autoatendimento. Você pode também fazer sincronização de senha em tempo real, notificar com notificações de expiração de senha e single sign-on para minimizar as chances de exposição de senhas em sistemas. Então, imagine que você está ali utilizando o seu laptop e logando em vários sistemas diferentes, e toda hora que você vai logar em um sistema diferente, você tem que inserir a sua senha. Isso daí é uma brecha muito grande, na verdade, abre uma brecha muito grande nos sistemas operacionais das organizações para ataque hackers ou, enfim, ou até mesmo ataque de phishing, né? Então, falando aqui um pouquinho do single sign-on, ele também trabalha com MFA, que é o que realmente vai fazer essa diferença para a segurança das organizações. Agora eu vou passar a palavra para ela novamente para ela trazer aí mais uns pontos para a gente discutir. Isso aí. O Léo falou um pouquinho, né, sobre a nossa ferramenta e talvez você esteja se perguntando por que ter uma ferramenta se existem políticas próprias do Active Directory, né, do AD. Bom, essas políticas, elas falham em muitos pontos. As ferramentas nativas, elas não têm recursos de cibersegurança, né, suficientes, como, por exemplo, a possibilidade de incluir caracteres especiais e outras definições que podem ser pré-estabelecidas por um administrador de TI. E outro ponto também que a gente precisa ressaltar é que muitas empresas elas têm sistemas legados, que são sistemas antigos. E, sim, eles podem ser uma barreira para uma política de senhas eficiente. O Léo vai fazer uma demonstração
de como o AD Self-Service ele pode te ajudar em relação à criação de política de senhas, né, a uma política de senhas mais forte. Então, pessoal, aqui a gente vai trazer alguns pontos, né, que é importante a gente parametrizar na hora de configurar um sistema de autoatendimento, né? Então, esse primeiro ponto, Policy Configuration, ele vai trabalhar aí nesse sentido de criar uma política de senha personalizada, né? Onde você pode decidir aí os recursos que você pode granularizar as suas políticas e definir elas de acordo com com as suas organization units. Então, a gente vai ver na prática aí e descobrir como podemos deixar a segurança de política de senhas mais seguras de forma plena, né? Então, um bom começo, claro, conscientizando os seus usuários, né? Para que eles evitem, por exemplo, utilizar o dicionário de palavras, sendo assim você pode prevenir que eles evitem fazer o óbvio, né? Então, você pode permitir que as palavras fiquem mais rígidas, não utilizem ali a parte do seu dicionário para evitar que essas senhas anteriores também sejam utilizadas sequencialmente. E tais configurações, essas configurações, elas precisam ser parametrizadas no ADSL Service Plus para ajudar da melhor forma possível. Então, ao adicionar uma política nova, você vai atribuir um nome a ela, né, escolher um tipo de padrão que você deseja aplicar aí naquela regra, e você pode tanto aplicar para reset de senha, para desbloqueio de senha, para atendimento e para troca de senha, caso você deseje. E aí você vai selecionar ali a UU para granularizar a política e definir conforme customizar conforme a sua necessidade. Então, agora a gente vai passar aqui para a demo e ver como que a gente pode trabalhar no AD Self Service Plus essa parte de política de senhas. Então, aqui a gente vai em Configuration e aqui a gente já tem de cara a primeira opção, né? Policy Configuration. Então, isso quer dizer que, conforme eu falei anteriormente, que você vai definir aí uma política baseada em reset, um lock, change password ou self-update, né? Então, a partir do momento que você clica aqui, ó, no Add New Policy, você pode dar um nome a essa política, por exemplo, eu vou colocar aqui Masterclass 2020, 2024, e aí eu vou selecionar aqui aonde eu quero aplicar essa política, né? Uma vez que eu selecionei meu Policy Configuration, eu vou vir aqui, selecionar a U e posso selecionar de forma granularizada aonde eu quero aplicar essa política de senha, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma equipe de RH, onde eu preciso onde eles trabalhem com acessos de funcionários e informações muito sensíveis, você pode aplicar essa política apenas para os funcionários de RH que estão lotados nessa Organization Unit. Então, aí que está o ponto da questão de você ter aí uma ferramenta que vai te ajudar a granularizar no bit realmente a informação que você precisa. Então, clicando aqui na U3, eu posso dar o OK, e aí eu vou salvar a minha política. Pronto. Aqui, como vocês podem ver, eu já tenho, inclusive, outras políticas criadas. Então, você pode criar políticas para N situações, o que vai facilitar muito aí na hora de você gerenciar o seu ambiente, né? Agora, a gente vai passar para o outro ponto que a gente precisa se atentar na hora de parametrizar uma ferramenta de autoatendimento, que é a parte de Multifactor Authenticator, né? Então, o AD Self-Service Plus, ele possui o próprio aplicativo, né, que você pode baixar aí da Apple Store, da Play Store, para quem usa Android, e você também pode utilizar várias outras formas de autenticação multifatorial para manter a segurança do seu ambiente, né? Então, agora a gente vai aqui para a demonstração e ver como que a gente pode trabalhar nessas parametrizações, né? Então, aqui a gente consegue visualizar que, por exemplo, eu posso definir questões de segurança para eu definir ali uma um, 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 a,
um autoatendimento baseado em perguntas de segurança, né? Então, você pode definir, o mínimo aqui é 2 questões, o máximo é 10 questões que você pode definir. Uma vez que você selecionou, você já consegue parametrizar de acordo com a sua necessidade para o usuário recuperar a própria senha, né? Então, isso daqui, ele vai ajudar o usuário nessa parte de troca de senha. Então, você pode definir também o número de questões, né, que você quer definir para esse usuário. Você pode definir 2 questões, 3 questões. Você pode definir também o número de caracteres para essas questões. Não, às vezes, você não quer que a resposta ela seja ali, tenha, por exemplo, muitos caracteres, porque vai dificultar de lembrar, né? Então, você pode vir aqui e selecionar isso, né? E isso funciona para as questões e para as respostas na realidade, né? Então, aqui são os 2 campos que a gente vai precisar preencher. E também a gente consegue parametrizar o Multifactor Authenticator, a segunda autenticação no caso, né? Para, em casos, ou melhor, no ponto de e-mail de verificação, de SMS, a gente pode também fazer para o Google Authenticator, né? Para o próprio Microsoft Authenticator, né? Da Microsoft, a gente, caso você tenha, por exemplo, um tenant no Azure AD, você também pode conseguir, você também pode parametrizar o AD Self-Service Plus para o seu tenant no Microsoft Entra ID, né, que antigamente era Azure AD. Então, aqui tem uma infinidade de opções de dupla ou multifactor autenticação para você definir aí no seu ambiente uma melhor granularizar a segurança e ter um maior controle aí de como os usuários estão se autenticando no seu ambiente, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho do Policy Enforcer, né? Que é um outro método aí importante para a gente na hora de parametrizar uma ferramenta. Então, com esse Policy Enforcer, a gente vai customizar padrões, né, para garantir que os usuários criem e atualizem as suas próprias senhas, obedecendo padrões impostos pelos administradores, né? Então, isso vai trazer maior robustez e maior segurança para o seu ambiente. Então, como que funciona esse Policy Enforcer, né? Você vai restringir a quantidade de caracteres, você vai restringir a frequência de utilização desses caracteres numa senha, você pode restringir padrões, como palíndromo, dicionário de palavras. Palíndromo é quando você utiliza uma senha que ela tem o mesmo significado, uma palavra que tem o mesmo significado de trás para frente, né? Ou de frente para trás, como o ovo, por exemplo. Então, você pode impedir esse tipo de que os usuários utilizem esse tipo de senha para redefinir as suas senhas ali no ambiente organizacional, né? Então, a gente vai passar aqui para a demo novamente, para a gente ver como funciona o Policy Enforcer. Então, essa opçãozinha aqui, a gente vai dar um flag aqui e ele já vai trazer essas 4 opções para a gente redefinir. Então, como eu falei, a restrição ela é baseada em caractere, então você pode restringir ali um número especial de caracteres, você pode restringir, por exemplo, aqueles famosos hashtag, cifrão, você também pode definir ali se essa senha terá um caractere numérico para ser colocado ali, né, para facilitar na hora da segurança, o que ajuda muito. E também, baseado em repetição, você pode desautorizar o uso de caracteres que foram utilizados 2 vezes consecutivamente, né? Ou 3 ou 4, você pode parametrizar aqui de acordo com a sua necessidade. Você pode também desautorizar caracteres consecutivos para o próprio username, né? E aqui também para senhas antigas ou etc. Então, aqui passando para a parte de padrões, né? Como eu falei, a gente pode trabalhar com os palíndromos, né? Que são as palavras que têm o mesmo significado de trás para frente para trás. Você pode também desautorizar um dicionário de palavras e também você pode incluir aqui a sua própria palavra que você queira que tenha uma restrição, né? Então, aqui a gente já tem uns exemplos como QWERTY, a SDF, né? Que é a ordem aqui do teclado, 1, 2, 3, 4, que é um dos exemplos aí que a gente pode flegar aqui na hora de parametrizar.
E aqui o tamanho, né, da senha, você pode colocar de acordo com o que você deseja, com o máximo de caracteres e com o mínimo de caracteres. Então, isso é muito importante na hora de parametrizar a nossa ferramenta. Então, aqui a gente vai passar para o quarto ponto, né, que é a customização do AD Self-Service Plus. Então, como que funciona essa customização? O AD Self-Service Plus, como vocês podem ver, ele possui uma interface gráfica para o administrador, mas ele também tem a interface gráfica do usuário, né? Então, a gente vai trabalhar em duas frontes aí, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa se atentar é que os administradores tenham um link correto na hora de acessar a ferramenta, né? E na maioria dos casos, ele vai seguir o formato ali no navegador, né? Como hostname mais porta. E se você quiser, por exemplo, esconder esse link, é possível, pois aí ninguém, além dos administradores, vão conseguir acessar esse link, né? Porque não tem necessidade de outras pessoas terem acesso a esse link, por uma questão de segurança. E os usuários não vão acessar apenas o link para fazer a administração das suas próprias senhas. Isso é algo bem específico, né, do AD Self-Service Plus. Ele é altamente recomendado que esses parâmetros estejam configurados para não expor a administração central da ferramenta para os usuários. E também é possível fazer essa restrição por IP, limitando o acesso apenas a endereços específicos. Então, você pode reduzir a superfície de ataque e proteger a aplicação contra acessos não autorizados e tentativas de invasão, né? Então, essa restrição ela permite aí que apenas usuários de determinadas localizações ou range de IPs, né, possam acessar o sistema, facilitando aí a gestão de quem pode utilizar o serviço. Então, essa restrição também ajuda a prevenir que os usuários que não pertencem à organização, né, ou que não possuem permissão de acesso, acesse a ferramenta. Então, a gente vamos lá para a parte de customização, né, da ferramenta. Então, aqui eu já tenho, logo de cara, é uma das primeiras opções aqui que a gente vai trabalhar, né? E é exatamente isso aqui, né? Hide Self-Service Admin Login. Então, uma vez que você setou isso aqui, a parte de administração do portal ela não será exposta mais para os usuários, né? Então, isso é uma feature muito boa aqui da ferramenta. E restringir o portal admin baseado no IP, né? Então, uma vez que você seleciona aqui, você vai colocar, por exemplo, a rede de IP do seu próprio DHCP da sua empresa, que vai permitir que esses usuários acessem, né? Então, por exemplo, se de repente você tem uma pessoa que precisa acessar ali o ambiente de troca de senha e ela não está na rede de IP, por exemplo, não está conectada em uma VPN, né? Então, ela não vai conseguir fazer esse acesso, né? Então, ela só vai conseguir fazer esse acesso dentro da rede de IP da empresa, o que é muito bacana. Então, você vem aqui, coloca a rede de IP que você quer, que permita esse acesso, e pronto, você pode aqui selecionar N range de IPs. E aqui você pode também fazer a restrição desses IPs. Então, é uma feature aí muito bacana do AD Self-Service Plus, que permite expor ou não expor a ferramenta, já que é uma ferramenta de segurança, né? A ideia é ter o máximo possível de segurança para proteger esse tipo de portal, né? Esse tipo de administração. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da parte de conexão, né? Como negar logins simultâneos para eliminar agentes mal intencionados. Então, a gente tem uma opção ali no AD Self-Service Plus, que é o Deny Concurrent Login, que ele permite que os administradores controlem o acesso dos usuários aos sistemas, impedindo que um único usuário faça login em múltiplas sessões simultaneamente no AD Self-Service Plus, né? Então, como a AD Self-Service Plus é uma ferramenta web-based, então é altamente que essa opção Deny Concurrent Login esteja ativada, né? Os usuários eles irão fazer acesso frequentemente ao AD Self-Service Plus e realizar a troca da própria senha quando necessário, né? E aí, pode ser que alguém possa esquecer que logou ali no próprio portal,
e isso pode abrir uma brecha para a própria senha do usuário, né, que fica lá salva, fica aberta, alguém pode ir lá, pode trocar, enfim. Então é importante a gente reforçar o timeout da sessão que foi aberta pelo usuário, fazendo com que, após alguns minutos, deslogue automaticamente, sem a intervenção aí de um usuário ou de um administrador. Então esse recurso ele é especialmente útil em ambiente onde a segurança é uma prioridade, porque vai ajudar aí a prevenir o uso não autorizado das credenciais desse usuário, né? Então a gente vai lá para a ferramenta. Então vamos lá, de Product Settings. Connections e General Settings. É exatamente aqui essa opção que eu estava comentando. Então, eu sempre recomendo aqui que o Expiration Time seja o mínimo possível, porque aí você vai evitar que o portal fique aberto, caso alguém esqueça de fechar. Em 10 minutos ele vai fazer ele vai fechar a sessão, ele vai forçar um timeout. Então, quando você marca aqui Deny Concurrent Logon, se essa pessoa logar em um outro computador com a mesma senha, utilizando o mesmo portal, automaticamente a outra sessão ela vai ser fechada, né? Então, essa daqui é uma feature bastante interessante para a gente se atentar na hora de parametrizar a ferramenta. Então, agora a gente vai mostrar aqui a última boa prática, né? Que é removendo licenças obsoletas de autoatendimento dos usuários. Quando a gente atrela uma licença a um usuário para que ele tenha acesso ali no portal para fazer a própria senha, automaticamente você está atribuindo uma licença a ele, né? Então, a gente faz um enrollment desses usuários, né, que é o registro para disponibilizar os serviços ali para a utilização da ferramenta, né? Então, a gente vai falar como restringir esses usuários removendo as licenças que foram atreladas a ele no decorrer de sua trajetória. Então, vamos lá para a ferramenta. Então, bem aqui na parte de administração mesmo, a gente vai clicar em License Management, Restrict Users, e aqui a gente tem alguns usuários, ou melhor, a gente tem um usuário aqui onde eu posso restringir ele ao acesso à minha ferramenta, né? Então, eu posso vir aqui, pronto, já causei uma restrição para ele. E também eu posso, por exemplo, puxar um relatório ou saber, por exemplo, usuários que estão inativos. Será que eu tenho um usuário inativo no meu ambiente que tem uma licença atrelada a ele? Será que eu preciso realmente deixar esse usuário com essa licença atribuída a ele sem essa necessidade? Então, você pode fazer essa administração através dessa opção aqui. Então, ele vai trazer, por exemplo, usuários inativos há 7 dias, né, que não utilizaram aí a ferramenta dentro desses 7 dias. E aqui a gente pode ver o status da conta, quando foi criado e etc. Então, você pode vir aqui, por exemplo, eu vou pegar mais um teste aqui e vou fazer a restrição dele no enrollment da ferramenta. Na realidade, quando eu cliquei aqui no outro usuário, é o Disrestrict User, né? Então, você está removendo a restrição a ele. Então, aqui é quando a gente clica e marca essa opção aqui, a gente está removendo a restrição. Como eu fiz anteriormente, a gente acaba clicando ali e fazendo a restrição desse usuário, né? E aí, agora a gente vai ver como que funciona como que o usuário vai, por exemplo, acessar a ferramenta, né? Porque como eu falei para vocês, existem duas frontes aí da ferramenta que são a fronte de administração dos administradores, né, do ADSL Service Plus, e a fronte dos usuários, onde eles vão ter acesso a esse link para poder trocar a sua própria senha. Então, eu tenho aqui, por exemplo,
um link do portal, onde eu vou clicar, e ele já vai puxar aqui ou melhor, eu vou fechar aqui, vou abrir novamente, para ele não puxar em cache. E ele muda, inclusive, aqui a interface do AD Self-Service Plus, né? Então, eu vou logar, por exemplo, com um usuário que eu criei recentemente. Então, eu fiz o login aqui do meu usuário. Essa é basicamente a interface onde os usuários irão acessar para trocar a senha. E aqui eu tenho como trocar a minha senha de acordo com a minha necessidade. Aqui eu também tenho a opção de desabilitar o CAPTCHA, caso eu queira remover essa, porque digamos que é uma barreira a mais, né? Então, essa opção também é possível fazer lá no portal. E Change Password. Pronto. Acabei de mudar a senha aqui do Bob Spring, que é o nosso usuário de teste aqui da nossa ferramenta. E eu consigo entrar aqui no portal. Como a gente pode também ver, tem algumas opções que a gente consegue parametrizar, né? Tem o drag and drop no próprio AD Self-Service Plus, onde a gente pode permitir, são campos que a gente permite que esse usuário faça o seu próprio auto-preenchimento ali de informações sem a necessidade de intervir, né? De ter um administrador que tem que ficar ali fazendo realmente, populando essas informações na mão. Então, a gente também tem essa opção da AD Self-Service Plus, que vai ajudar bastante na hora de parametrizar a ferramenta. Então, aqui, por exemplo, são as perguntas de segurança, né, que foram parametrizadas aqui para esse usuário. Então, eu deixei, por exemplo, qual que é o nome da sua mãe ou cor favorita. Você pode remover essas questões ou modificar também. E é basicamente isso aqui, o que eu tenho para mostrar para vocês da ferramenta, pessoal. Vamos voltar aqui para a apresentação, porque agora eu vou passar a palavra aí para a Rafa novamente, para a gente fazer algumas perguntas. Perfeito. Muito obrigada, Léo. A gente vai abrir para perguntas agora, pessoal. Do lado direito da tela de vocês tem um balãozinho de diálogo com uma interrogação. Então, se vocês tiverem perguntas, por favor, podem digitar nesse espaço. Ó, a gente já tem uma pergunta, já tem 2 perguntas aqui. Dentro da criação de padrões de senhas, é possível personalizar por setor? Desculpa, eu estava mutado aqui, pessoal. Sim, a gente pode personalizar por setor. Então, por exemplo, se eu tenho um setor de RH onde precise de uma segurança maior, você pode parametrizar. De repente, você tem uma equipe de DBA ou uma equipe de programadores dentro da sua empresa que precise de o máximo acesso ali possível na hora de acessar ferramentas da empresa, porque mexe com informação sensível. Então, é possível, sim, personalizar por setor, porém, essa personalização ela vai ser direcionada para as Organization Units, né, para as UUs. Então, uma vez que você tem uma UU criada para, por exemplo, recursos humanos, então você vai automaticamente colocar esses usuários dentro dessa UU e vai parametrizar o AD Self-Service Plus para trabalhar com aquelas restrições dentro dessa UU. Então, é basicamente isso. Perfeito, obrigada. A gente tem uma segunda pergunta aqui, que é quais ferramentas externas o AD Self-Service Plus tem integração? Então, com quais ferramentas o AD Self-Service ele integra ferramentas terceiras, além das da Managing Engine? Isso, o AD Self-Service Plus tem ferramentas aí, tem integração com ferramentas externas, né? Tanto com o Splunk quanto com o Syslog, e também tem integração com a Heading Pound, que é uma ferramenta aí onde você pode trabalhar na melhora da segurança da segurança das senhas compromissadas, né? Então, senhas que estão, por exemplo, não atendendo aos requisitos ali de segurança da informação, você pode sim integrar e trabalhar com uma camada extra aí na hora de gerenciar o seu ambiente.
Muito bem respondido. A gente tem uma outra pergunta aqui, que é como saber se eu preciso do AD Self-Service ou do AD Manager. Para quem não sabe, o AD Manager é uma outra ferramenta da Manage Engine, e aí tem uma diferenciação que o Léo vai explicar um pouquinho melhor. Então, como saber se a pessoa precisa, né, do AD Self-Service ou do AD Manager? O AD Self-Service Plus, ele é mais voltado para a parte de autoatendimento, né? Então, ele vai te ajudar a atribuir uma camada de segurança a mais na hora de você fazer a gestão desses usuários. Já o AD Manager, ele é uma ferramenta IGA, né? Ele vai ali te ajudar a gerenciar realmente o seu Active Directory. Ele vai ajudar, por exemplo, a fazer migrações de florestas, a fazer, por exemplo, ajudar no permissionamento de pastas do Active Directory, por exemplo, a fazer o AD Manager, ele faz também a gestão das workstations, né? Então, o AD Self-Service Plus, ele não vai atuar nessa parte, ele só vai atuar na parte de autoatendimento e ajudar a parametrizar, a ter uma maior segurança aí no seu ambiente na hora de redefinir as senhas de usuários e etc. Então, é basicamente essa a diferença. Tá ótimo, obrigada. E a gente tem uma última pergunta aqui, por enquanto, que é se é possível, né? É possível utilizar um atributo customizado do AD nas perguntas e respostas de segurança? Sim, é possível utilizar. Então, as perguntas ali de segurança, elas são completamente customizáveis, né? Então, você pode definir entre 2 ou 10 perguntas, onde vai te ajudar onde, na realidade, vai ajudar os usuários na hora de fazer a recuperação dessa senha. Então, com certeza vai ajudar. E por fim, por enquanto, a gente tem mais uma pergunta aqui, que é como funciona o licenciamento do AD Self-Service Plus? Certo. O AD Self-Service Plus, ele funciona da seguinte forma. O licenciamento vai ser sempre baseado em MFA, né, em endpoints e MFA. Ele vai ser baseado também em usuários. E caso você queira, por exemplo, adicionar um add-on de segurança do Secure Gateway, ele também vai contar ali na hora de você licenciar a ferramenta. Então, são esses 3 pontos aí que a gente tem que se atentar na hora de fazer o licenciamento dele. Tá ótimo. Tem mais uma pergunta aqui do Pablo, que é se existe alguma configuração no AD Self-Service Plus que bloqueia a utilização de mais de uma estação de trabalho pelo mesmo usuário ao mesmo tempo. Então vamos lá, existe alguma configuração no AD que bloqueia a utilização de mais de uma estação de trabalho do mesmo usuário? Olha, na realidade, este bloqueio ele não vai ocorrer, né? Porque na realidade, o AD Service Plus ele vai trabalhar no autoatendimento desses usuários. Então, a parte de bloqueio de estação de trabalho talvez seja mais voltado para uma outra ferramenta IGA, né? Como, por exemplo, o AD Manager Plus, que faz esse bloqueio de máquinas, etc. Então, não. Acho que são essas mesmo. Perfeito, muito obrigada pelas perguntas. Muito obrigada também pela participação de todos. Nós esperamos que você tenha gostado, né, do Masterclass de hoje. Ele vai estar disponível no nosso canal no YouTube no sábado. Então, se você quiser reassistir ou se você quiser compartilhar com alguém que não pôde estar aqui hoje, ele vai estar disponível no nosso canal no YouTube, assim como os nossos Masterclasses anteriores, eles estão disponíveis lá também. Então, vocês podem reassistir se vocês quiserem, se vocês perderam algum outro anterior, eles vão estar lá. Convidamos vocês também para acessar o nosso site, que tem muito, muito conteúdo sobre as nossas soluções e sobre tópicos de TI também, então tem bastante conteúdo. E as nossas redes sociais, né? O Instagram, o LinkedIn, como eu já tinha falado, o YouTube. É isso, pessoal. Agradeço a participação de todos e muito obrigado. E até a próxima.